Salve! Bom dia, galera. Bom, como a gente fez as revisões, a revisão na semana passada, né? Mas a gente acabou ganhando mais uma semana aí antes da prova. O que eu resolvi fazer? A gente vai ter muito conteúdo pra gente ver esse ano, beleza? Até esgotar aí a parte de história do Brasil, até o terceiro bimestre. E no quarto bimestre ver a parte de história geral, principalmente pra galera aí do vestibular. Então, eu resolvi dar uma adiantada nessa matéria, beleza? A gente vai falar hoje então sobre as modificações do século 17 e 18 no Brasil. Foram a prática do bandeirantismo, o surgimento dos bandeirantes, né, e o ciclo do ouro. Beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. De forma bem objetiva, como eu costumo, tento fazer pelo menos sempre. Vamos lá. Pedi para vocês não repararem, minha garganta ela está péssima. É consequência daquele jogo de domingo, você já deve imaginar. Mas acredito que ela dure até o final aí dos vídeos. Espero que dure para eu poder dar aula na quarta-feira também. Vamos lá. Bandeirantismo. Por que o bandeirantismo surgiu, galera? Depois que os holandeses eles foram expulsos lá do Nordeste, a economia portuguesa estava totalmente destruída e, consequentemente, a do Brasil também. Beleza? Portugal tinha perdido o mercado de escravos, tinha perdido o mercado de açúcar, mercado de especiaria já nem se falava mais na época. A gente está falando aqui de virada do século 17 para o 18. Então, Portugal estava muito ferrado economicamente. Então, a galera aqui dentro do Brasil, como o cultivo do açúcar não era mais, ou pelo menos não parecia ser a melhor opção, o que começou a surgir? Começaram a surgir novas práticas comerciais. A galera teve que caçar outras coisas para ganhar dinheiro. É a partir disso que surgem as atividades bandeirantes. Os primeiros bandeirantes, pessoal, eles vão sair lá da Vila de São Vicente. Lembra de São Vicente? Foi fundada pelo Martim Afonso em 1532, que hoje fica no estado de São Paulo. Os bandeirantes, então, eles vão sair de lá. Beleza? O principal objetivo dessas bandeiras no início vai ser tentar achar ouro. Para isso, lá na época do Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, algumas expedições já tinham sido ordenadas para o interior do território brasileiro, que foram as chamadas entradas, né? Só que fracassou, eles não encontraram absolutamente nada. Então, essas bandeiras elas vão surgir primeiro com esse objetivo. Só que nós não vamos ter bandeiras apenas para procurar ouro, nós vamos ter outros tipos de bandeiras também acontecendo no Brasil nesse período, beleza? Quando os bandeirantes eles começam a entrar mais a oeste ali do território brasileiro, eles vão acabar futuramente contribuindo para o aumento do território brasileiro. A gente vai falar no segundo bimestre sobre a expansão territorial do Brasil e os tratados que oficializaram essa expansão. E a gente vai relembrar naquela aula que parte dessa expansão iniciou pelo trabalho dos bandeirantes, beleza? Então, como eu falei para vocês, não tinha só bandeirante procurando ouro pelo Brasil. Nós tínhamos três tipos de bandeirantismo, beleza? Nós tínhamos o chamado bandeirantismo de contrato. Os bandeirantes de contrato, eles eram contratados, redundâncias à parte, para capturar escravos fugitivos e destruir os quilombos, beleza? A gente vai lembrar aí do quilombo dos Palmares, coisa e tal. Então, para acabar com esses quilombos, e tentar reduzir a fuga dos escravos, é que esses bandeirantes eram contratados. Aí a gente vai ter os bandeirantes de apresamento. O que os bandeirantes de apresamento faziam? Eles tentavam capturar indígenas para escravizar. Obviamente, como isso era proibido, eles entravam em vários conflitos com a gente da coroa, mas principalmente com os jesuítas. Os jesuítas tinham aquela missão de evangelizar os índios, coisa e tal, e eles entravam em treta o tempo todo. E tinha as bandeiras de prospecção, que eram as tais bandeiras que procuravam ouro, beleza? Ouro que só vai ser encontrado no finalzinho, na virada do século XVII para o século XVIII. Tranquilo? Então esses eram os três tipos de bandeiras que nós tivemos no Brasil nesse período. Além dela, nós tínhamos também as chamadas monções. O que eram essas monções? Eram expedições que eram feitas através dos rios, principalmente ali no Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele foi muito utilizado pelos bandeirantes para isso. Era um jeito de se locomover para o interior de forma um pouco mais simples. Andar pela Mata Atlântica, ali na região litoral do Brasil, era um pouco mais complicado, né? Tanto por não conhecer direito o território, quanto por questão de perigo de encontrar com uma tribo indígena hostil e os próprios perigos da floresta em si, né? Da Mata Atlântica. Então a navegação pelos rios, elas eram mais simples. E o Rio São Francisco, ele tem o nome hoje de Rio da Integração Nacional muito por conta disso. Beleza? Ele foi uma rota importante aí do trabalho desses bandeirantes.
E dois caras que vão ficar famosos nesse período vão ser o Fernão Dias Paz, ele vai ser o cara que vai abrir caminho para Minas Gerais, e o Bartolomeu Bueno da Silva, o famoso Anhanguera. Ele vai ser o cara que vai abrir caminho para Goiás e vai ser um dos primeiros a encontrar ouro naquela região ali, onde hoje é o centro-oeste do Brasil. Beleza? Então esses dois caras eles vão ser muito importantes para esse período. Tranquilo, galera? No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre o ciclo do ouro no Brasil.